Sabia não? Neste vídeo eu apresento alguns dos maiores e mais impressionantes animais que já andaram ou viveram na Terra. Criaturas tão gigantescas que fazem os animais atuais parecerem miniaturas. Muito antes do mundo moderno existir, o planeta foi dominado por versões colossais de espécies que ainda conhecemos hoje, revelando um passado selvagem, fascinante e, em muitos casos, aterrorizantes. Saber que eles tinham primos bem menores vivendo ao nosso redor, hoje faz a gente repensar até aquele escorpião. Estes são alguns dos maiores animais que já andaram na Terra. Se você acha que já viu animais grandes, é porque não conhece o passado selvagem do nosso planeta, uma época em que até elefantes pareceriam peso-pena. Muito antes de termos nossos adoráveis tatus e escorpiões discretos, a Terra era o lar de preguiças do tamanho de um ônibus, insetos gigantes e criaturas que hoje parecem saídas de filmes de ficção científica. Neste vídeo, eu apresento verdadeiros gigantes esquecidos que pisaram neste solo. E não estou falando dos dinossauros. Afinal, é fácil imaginar um bicho enorme e assustador quando ele viveu milhões de anos atrás, e não tem nada parecido vivendo hoje. Agora, imagine criaturas gigantescas que eram parentes diretos de animais que ainda convivem conosco. Isso muda tudo. Justamente por isso, esses animais são ainda mais intrigantes, e em alguns casos, aterrorizantes. Saber que eles tinham primos bem menores vivendo ao nosso redor hoje faz a gente repensar até aquele escorpião tranquilo no quintal. Você nunca mais vai olhar para um desses bichos da mesma forma. Imagine um milípede comum de jardim, daqueles que mal assustam. Agora multiplique isso por 100 e coloque na sua sala. Assim era a Arthropleura, um verdadeiro titã dos artrópodes que viveu há cerca de 300 milhões de anos, no período carbonífero. Naquela época, o planeta tinha níveis altíssimos de oxigênio, permitindo que criaturas pequenas crescessem de forma absurda. A Arthropleura chegava a medir cerca de 2,5 metros de comprimento. Era praticamente a mãe de todas as centopeias da história. Apesar da aparência intimidadora, ela era herbívora, alimentando-se de folhas, troncos e vegetação em decomposição. Mesmo sem presas afiadas, sua simples presença já era suficiente para assustar qualquer um. Seu corpo segmentado e sua carapaça resistente pareciam saídos de um pesadelo steampunk. Ela era uma fortaleza ambulante. Sem predadores naturais e com um ambiente perfeito, reinava absoluta nas florestas daquele período. Da próxima vez que você vir um milípede rastejando lentamente, lembre-se que no passado existia um parente distante, capaz de encarar qualquer um de igual para igual. Se cobras já te dão arrepios, prepare-se para a titanoboa. Essa era o verdadeiro pesadelo das florestas tropicais. Com cerca de 3 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, ela era a maior serpente que já existiu. Uma piton moderna, perto dela, pareceria apenas uma cordinha de pular. A titanoboa viveu aproximadamente 60 milhões de anos, logo após o desaparecimento dos dinossauros. Nos pântanos da antiga América do Sul, ela dominava o ambiente, caçando crocodilos, tartarugas gigantes e qualquer outro animal que se aproximasse demais. Diferente de muitas cobras atuais, ela não era venenosa. Sua arma era a força bruta. A pressão exercida por sua constrição podia chegar a 400 quilos por centímetro quadrado, suficiente para esmagar ossos com facilidade. O clima quente e úmido da época favorecia o crescimento desses répteis gigantes. Ainda bem que hoje o clima mudou, porque dividir o planeta com uma criatura dessa seria, no mínimo, complicado. Nos oceanos, o terror tinha nome: o megalodon. Esse tubarão pré-histórico podia atingir cerca de 18 metros de comprimento e possuía dentes do tamanho de uma mão humana. Era o maior predador que já nadou nos mares, reinando absoluto entre cerca de 23 milhões e 3 milhões de anos atrás. Sua mordida tinha força estimada em quase 20 toneladas, capaz de esmagar ossos como se fossem biscoitos. Para comparação, um tubarão branco atual mal chega a 1 tonelada de força. Mudanças climáticas e a redução de suas presas principais, como grandes baleias, levaram o megalodon à extinção, deixando um enorme legado e um grande alívio para os oceanos atuais. Já curtiu o vídeo? Se não curtiu, está na hora de curtir. Em terra firme, um dos maiores mamíferos que já existiu foi o Paraceratério. Imagine 4 elefantes africanos empilhados. Esse era o tamanho aproximado desse gigante herbívoro, parente distante dos rinocerontes, mas sem chifre. Ele usava seu longo pescoço para alcançar folhas altas, lembrando uma girafa sem a mesma elegância. Seu corpo colossal o protegia de predadores,
Mas mudanças ambientais e a perda de florestas acabaram reduzindo suas fontes de alimento, contribuindo para sua extinção. Entre os répteis, o sarcosucho era um verdadeiro monstro. Com cerca de 12 metros de comprimento e mais de 8 toneladas, ele viveu há aproximadamente 110 milhões de anos, no período Cretáceo. Era como um crocodilo moderno, multiplicado por 2 e com uma mandíbula repleta de mais de 100 dentes adaptados para esmagar. Ele se alimentava de peixes grandes, mas também podia atacar dinossauros que se aproximassem da água. Seu focinho possuía uma estrutura que provavelmente ajudava na amplificação de sons e no olfato, tornando um predador ainda mais eficiente. Viveu no que hoje é o norte da África, em regiões ricas em rios e lagos. No mundo dos anfíbios, o beelzebufo, conhecido como sapo do inferno, era tudo menos inofensivo. Viveu há cerca de 70 milhões de anos em Madagascar e podia atingir 40 centímetros de comprimento. Tinha uma mordida poderosa, capaz de esmagar ossos e capturar pequenos dinossauros juvenis. Ele usava camuflagem e emboscadas para atacar suas presas. Imagine caminhar distraído e, de repente, um sapo do tamanho de uma bola de futebol te atacar. Nada reconfortante. Nos seus do passado, a meganeura dominava. Essa libélula gigante tinha envergadura de até 70 centímetros e viveu há cerca de 300 milhões de anos. Seu tamanho se aproximava ao de um falcão moderno. Era um predador ágil, capaz de capturar insetos grandes e pequenos anfíbios em pleno voo. Outro gigante impressionante foi o megatério, a preguiça gigante. Diferente das preguiças atuais, esse animal podia pesar a 4 toneladas e medir cerca de 6 metros de comprimento. Viveu na América do Sul entre cerca de 2 milhões e 10 milhões de anos atrás. Era herbívoro e usava suas enormes garras para puxar galhos e derrubar árvores. Apesar de lento, seu tamanho e peso eram suficientes para afastar praticamente qualquer predador. Entre os artrópodes, o pulmonoscópio chamava a atenção. Esse escorpião gigante viveu há cerca de 340 milhões de anos e podia alcançar 70 centímetros de comprimento. Tinha pinças enormes e um ferrão capaz de paralisar presas com facilidade. Encontrar um desses naquela época devia ser algo relativamente comum, o que torna tudo ainda mais assustador. Por fim, o gliptodonte parecia um tatu blindado. Media cerca de 3 metros de comprimento e pesava até 2 toneladas. Seu corpo era coberto por uma carapaça óssea extremamente resistente, e sua cauda funcionava como uma verdadeira clava. Viveu nas Américas do Sul e do Norte entre cerca de 2 milhões e 10 milhões de anos atrás. Apesar da aparência intimidadora, era herbívoro e tranquilo. A combinação de mudanças climáticas e caça humana acabou levando à sua extinção. A vida na Terra já foi um verdadeiro desfile de gigantes. Muitos desses animais eram herbívoros pacíficos, mas extremamente intimidadores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Gostou? Então deixe o seu like. Isso é muito importante para mim.